E aí, hoje eu vim gravar o tutorial de pele, dessa vez uma pele bem mais carregada. Eu indico esse tipo de maquiagem para uma pele jovem, tá? Não vou fazer numa pele madura porque vai craquelar, porque vai muito produto. Então é uma maquiagem mais pesada e, repetindo, indicando para pele jovem. Eu espero que vocês gostem. Eu vou colocar os produtos dessa vez na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar lá no Instagram, que lá eu respondo todo mundo. Vamos começar então. Eu já limpei minha pele, já hidratei. Tem um videozinho que tá lá nos meus destaques do Instagram, que eu falei sobre esse passo a passo. Então, usem um produto para limpeza, água micelar pode ser, e um hidratante para o tipo de pele de vocês. Depois de feito isso, a gente vai direto para a base, tá? Aí eu sempre aplico uma camada de base em todo o rosto e diluída. Pra minha pele, como agora é verão, eu tô usando 2 tons, sempre misturado. Eu uso a NC15 da MAC, junto com a NC30 também da MAC. Deixa eu ver se aparece ali, tá? NC15 e NC30. Aí a gente aplica assim. Não uma quantidade muito grande, eu faço meio a meio. Porque como vai todos os corretivos e tudo mais, eu não gosto de pesar muito com a base, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Meio a meio. Vou colocar umas 4 gotinhas de diluidor de maquiagem. Pra essa base não ficar tão grossa, tá ali, ó, junto o diluidor. Ele é uma aguinha. E vou colocar uma gota do primer, o Glow da Byung, tá? Uma gota. Pra essa base não ficar tão mate e ela dar um efeito mais luminoso na minha pele. Aí a gente vai aplicar a base em todo o rosto, mistura bem os três, a base, o diluidor e o primer, e aplica em todo o rosto. Inicia sempre no centro do rosto e puxa para as extremidades. Cuidando bem essa região aqui e leva um pouquinho a base pro pescoço para dar o tom do rosto engatar com o colo. Dica para base, então, vocês têm que cuidar a base para escolher conforme o tom do colo e dos ombros, não conforme o tom da tua pele e do rosto. Porque se tu cuidar só a pele do teu rosto, escolher o tom por isso, nunca vai ficar igual ao corpo. Sempre vai ficar ou fantasminha nas fotos ou mais bronzeada, dependendo do tom do rosto. Então escolham sempre comparando com o colo, tá? A base. E daí o pescoço, geralmente, ele é claro junto com o rosto, então a gente puxa um pouquinho da base pra dar uma esfumada e emparelhar o tom. Não vão encher de base aqui também, porque é só pra dar tom, não é pra dar cobertura. Tá. Aí, espalhei bem a base e dou acabamento com a esponjinha, assim, fofinha, pra fazer essa base selar bem na pele, entrar bem, ela não ficar aparente, sabe? A esponjinha, ela dá mais acabamento. Sério, fica outra pele. Vocês viram que eu não apliquei base na região da olheira, né? Então, hoje eu vou usar corretivo ali. Não é uma pele dia a dia, é uma pele mais festa. Por isso, não aplica base aqui. Aqui vai o corretivo. Tá. Bate bem. Tá. Eu gosto de dar fazer todo esse passo a passo e vir com o Fix. Eu vou usar a bruma hoje da Rinodê. Deixa eu ver se aparece o nome. Ali. Bem baratinho, vocês conseguem direto com consultora e, tipo, é igual a Avon, Natura, a forma de venda deles. É por revista, vocês encomendam e daí esperam chegar. E, se eu não me engano, eu paguei R$39. Então, a gente passou a base,
não botou pó nenhum, a gente vai dar uma passada de fixador pra fazer até a base ficar mais natural ainda, porque esses fixadores, eles tiram esse aspecto de base, fica bem mais bonito. Vamos lá. Como eu sei que vocês vão perguntar, esse ventiladorzinho é lá de Rivera, a Vandi que trouxe pra nós, e eu não lembro direito quanto saiu, mas acho que em torno de uns 20 reais por aí. Eu acho que eu não tô falando certo valor, mas é na média, em média é isso. Ele tem uma lanterninha embaixo também, daí tem que apertar mais uma vez pra desligar, e tem 4 velocidades, bem legal. Depois de feito isso, a gente vai pra parte dos corretivos, tá? Eu comprei a paletinha da Maquiê. Se aparece. Tá. Ela é uma paleta de corretivos de alta cobertura. E é ela que a gente vai usar hoje. Mesmo sendo de alta cobertura, eu dou uma diluída também. Porque Jamile, não gosto da pele muito pesada. Então, apesar deles terem uma cobertura excelente, eles são muito grossos. E por isso, eu gosto de dar uma diluidinha pra não ficar aquele, sabe, aquela pele carregada demais. Vamos lá, então. O meu diluidor é da Love. Eu vou botar uma gotinha no tom que eu vou usar. Geralmente eu misturo 2 tons também de corretivo, porque eu tô mais bronzeada agora no verão. Então, por mais que eu não pegue sol, o rosto ele fica um pouquinho mais escuro. A gente vem com corretivo só na olheira, tá? Nesse momento, o corretivo vai ser ou do tom da tua pele ou um tom abaixo, não mais que isso. O ideal é que seja exatamente o tom. Eu tô passando um pouquinho mais claro, acho que dá pra ver, mas é pouquinha coisa. A forma de aplicar o corretivo aqui embaixo é com batidinhas, tá? Tá, apliquei o corretivo do tom da minha pele, volto com a esponjinha fofinha e dou batidinhas pra fazer esse corretivo selar aqui na região dos olhos. Isso aí. Feito isso, agora a gente vai pra parte de contorno e iluminação. Vamos lá. Eu vou usar o mesmo pincel pequeno pra fazer o contorno do rosto. Então, vou misturar os dois pra não ficar tão artificial. Se eu misturar só o escuro, vai ficar estranho. Lembrando, no vídeo que tá no meu Insta, eu mostrei a altura do contorno, tá? O contorno não é na linha da boca de peixinho. Ele é acima dessa linha, é aqui, ó, tá? Então, se vocês colocarem aqui, vai ficar com bochecha de bulldog, não esqueçam disso, vai cair a bochecha. Então, sempre coloquem uma linha acima. Então, é de lá que vem, ó, eu vou marcar aqui, tá? Ali. Aí eu esqueci de mencionar, pra você, se acabar usando toda a base que vocês passaram no rosto, criem um pouquinho mais da misturinha, ou se usar um tom só, coloque um pouquinho mais na paleta, com um pouquinho de diluidor. E aquele primeiro pincel que eu usei pra espalhar a base no rosto é o pincel que eu gosto de usar pra esfumar o corretivo escuro, o contorno, tá? Outra dica, diluam também o contorno escuro para fazer isso aqui, porque senão ele fica difícil de esfumar. E é muito importante ele tá mais molhadinho pra gente conseguir esfumar. Tá. Então, apliquei.
Eu vou pegar um pouquinho da base diluída, a mesma base que a gente usou no rosto, um pouquinho, tá? Não é muito, é tipo o pincel sujinho dela, e vou esfumar isso aqui, ó. Olha o movimento, tá? Aí a gente vai intensificando conforme o gosto. Esfumado, não esfumado. Vamos pro outro lado. Como eu ainda tô com um pouquinho de base no pincel, não vou pegar mais. E vou esfumar esse aqui. Vocês viram que o movimento é sempre de dentro pra fora do rosto. Porque se vocês começam a puxar pra cá, vocês vão trazer esse contorno até aqui. Então a ideia é sempre levar pra fora. E daí sempre dar umas arrastadinhas pra fora do rosto, ó. Depois de esfumar essa lateral, vocês vão marcar um pouquinho aqui embaixo, tá? E marcar um pouquinho a testa, pra fazer diminuir. E contornar pra causar sombra e luz no rosto. Então, aplico com um, esfumo com um que a gente passou base no rosto. Dessa vez eu nem peguei base, só tô usando o restinho do pincel com batidinhas, sempre lembrando pra fora do rosto, nunca pra cá, pro centro da testa, porque vai escurecer toda a tua pele daí. É pra causar só um efeito de contorno. Olha a diferença que já deu. E aqui embaixo, onde eu marquei, pra dar uma tapadinha nessa papada, a gente puxa pra cá, tá? Eu vou pegar um pouquinho mais de corretivo escuro e vou marcar um pouquinho aqui, ó. No meu ossinho do rosto, vou dar aquela delimitada. Hoje eu inventei de colocar essas argolas gigantes bem certinho. A gente vai esfumar isso aqui também pra fora e pros ladinhos assim, ó. Uma dica legal. Ah, esfumei o rosto e achei que pesou demais. Pega um pouquinho mais de base e bate em cima pra clarear. Ai, eu trouxe o contorno muito perto da boca. Pega um pouquinho de base e tira dessa região aqui, ó, tá? Dá uma apagadinha. Tudo isso é feito antes de selar a pele, por isso que não tem problema tu ir aplicando um pouquinho mais de base. E por isso que no início da maquiagem eu diluo muito a base. Eu usei tanto diluidor quanto primer, que é pra quando a gente for pesar com os corretivos, a gente não ter medo de botar um pouquinho mais de base, pra fazer os esfumados, pra dar os acabamentos e tudo mais. Tá? Então, contorno eu fiz isso aqui, dei uma afinadinha e marquei um pouquinho aqui e dei uma apagadinha na minha papada. Então, essa é a ideia do contorno escuro. No meu rosto, é óbvio, quem tem a testa muito pequena não vai puxar todo esse tanto de corretivo aqui. Então, vai fazer uma sombrinha pra dar a sombra só do rosto, mas não vai fazer tão intenso pra não diminuir o teste, não vai ser essa a intenção.
No nariz eu não gosto de fazer com corretivo, tá? Eu gosto de fazer em pó. Um gosto meu, não é errado fazer com corretivo, eu só acho mais difícil de esfumar e quando a gente carrega é mais difícil de clarear. Então, por isso eu não gosto de fazer. Terminada a parte escura, a gente vai para a parte clara. Aí tem várias opções, tá? Tem os corretivos da Maquiê, os claros. Nessa paleta vem os 3 tons, mais amarelado, mais rosadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a unitária, assim, também. Eu tenho a paleta por causa que eu maquio várias clientes, né? Mas tem a unitária, que daí eu gosto de usar, que é a cor Snow, que eu gosto bastante pra iluminar o rosto. Mas eu, Jamile, estou gostando de usar o corretivo da Mary Kay, o tom... Esse aqui é o Ivory Clair. Esse corretivo aqui, ele não é tão mate. E como eu usei base mate, corretivo mais mate e mais carregados, eu prefiro usar esse para iluminação do rosto um pouco mais cremoso, tá? E nessa parte vocês não vão pesar muito. Ele, como é só para dar uma iluminada no rosto, que agora fechou bastante, a gente vai aplicar gotinhas. Eu gosto do aplicador. É tipo o corretivo da Tracta, que é bem famoso, que eu usei por muito tempo, o corretivo, o claro da Tracta, o líquido. Aí agora eles fizeram a versão mate e não cheguei a testar, porque daí eu comprei esse aqui da Mary Kay. E eu gosto muito do efeito que ele dá na pele, ele não deixa ela tão seca. Tudo tem que ser uma medida, tá? Se tu for usar produtos muito secos, tem mais chance da tua pele craquelar. Então tem que medir um pouquinho e mesclar o produto com um mais cremosinho no meio para não ficar tudo muito seco. Então vamos lá. Começando pela região do centro do rosto. Vocês têm que cuidar onde é que vai o iluminador, que é acima do ossinho. Aqui eu vou colocar 3 gotinhas. Tá? Até lá. E vou colocar aqui uma para fechar o triângulo que eu vou esfumar. Mesma coisa do outro lado, 3 gotinhas. E uma aqui assim, para fechar o triângulo. Aí eu vou iluminar um pouquinho meu queixo, um pouquinho aqui em cima, um pouquinho em cima do nariz e no centro da testa um pouquinho também. É bem pouquinho, tá? Não vão botar umas gotas super cremosa e densa, porque não vai... Só vai clarear teu rosto e não vai esfumar tão bem. E aqui assim eu vou botar mais 2 gotinhas, porque aqui vai fazer com que o contorno fique mais marcadinho. E eu gosto bastante desse efeito. Aí a gente vai esfumar com o mesmo pincel que a gente fez todos os processos de esfumar o corretivo escuro. Por quê? Ele ainda tá com um pouquinho de base e não vai escurecer a região, só vai mesclar com o teu tom de pele. Então, o mesmo pincel. Vou batendo em cima e vou esfumando. Com batidinhas, tá? Ó. E aqui. Vocês têm que imaginar que vocês têm que fazer um triângulo, tá? Então, vocês esfumem na direção do triângulo. Aqui o movimento de vai e vem. E redondinho ao mesmo tempo. No centro do nariz, pra lá e pra cá. E na testa, com batidinhas, vai jogando um pouquinho pros lados.
esponjinha de novo, a gente vai bater em cima desses corretivos que a gente passou e fazer ele aderir melhor na pele. Mais uma vez eu vou colocar uma camada de fix. Por que o fix? A gente tá colocando muito produto cremoso na pele. Quando a minha pele, principalmente que é oleosa, eu preciso que fixe muito bem. Então eu vou colocando, conforme eu vou terminando as camadas, eu vou colocando uma camada de fix pra ela durar mais tempo. Depois de feito tudo isso, a gente vai pra parte do pó, porque tudo que a gente colocou em produto líquido, cremoso, a gente precisa selar. E por isso vai bastante pó. Antes da gente selar com o próprio pó, a gente vai pro bronzer, tá? Então, eu tenho duas paletas pra mostrar pra vocês. Eu gosto muito dessa daqui, da Kat Von D. Kat Von D, nunca sei como é que se fala. Esse aqui eu já tá bem usado, mas eu gosto bastante pra pele, tanto pele negra quanto pele mais suave, porque ele tem 3 tons bem usáveis, assim, mais cinza, um pouquinho mais quente e esse aqui que é bem escuro. Então, além dessa, tem essa aqui, que é da Boca Rosa, que eu gosto muito, que é mais acessível e bom de comprar. E eu vou usar ela, tá? Eu vou selar minha pele por cima do contorno, eu vou usar esse bronzer aqui. Esse mais suave, mais clarinho. E daí a gente vai só por cima do escuro, a gente vai marcar um pouquinho mais esse corretivo, intensificar ele e já aproveitando para selar. Depois do corretivo, a gente vai pro blush. O blush eu vou usar também da Boca Rosa. Eu vou usar esse aqui, que é um rosa com um pouco de dourado. Ele é um blush mais luminoso. Aí na região da maçã do rosto, que é aqui assim, ó. Esfuma bem, tá? Não vai botar esse blush concentrado aqui assim. Sempre leva junto com o contorno um pouco. Se pesou um pouquinho no blush ou no contorno, enfim, lembra que tua pele ainda não tá selada, não foi pó. Então dá pra dar uma batidinha com o pincel que a gente usou de base e dar uma esfumadinha nesse blush e em tudo mais que foi ali. Contorno, blush, iluminador, tá? Eu vou usar antes de selar a pele, porque se tu sela, não é que seja errado, mas se tu sela primeiro a pele e depois passa o iluminador, o iluminador não fica tão intenso. E como eu quero que fique intenso, eu gosto do iluminador bem forte, eu vou fazer antes de selar. Então, eu vou misturar também 2 tons da Boca Rosa, esse do meio aqui que é mais dourado, com o creme lá da ponta. O iluminador é acima do ossinho, bem onde a gente passou o corretivo pra fazer o triângulo aqui no rosto, tá? Então,
usando um pincel menor, porque iluminador não é para passar em todo o rosto, ele tem que ser concentrado nas regiões mais altas. O pincel menorzinho vai facilitar isso. Lembrando da dica de pegar mais na ponta dele para fazer esfumar melhor, tá? Movimento circular, de vai e vem, para fazer ele esfumar, não ficar marcado. Depois de passar na região do ossinho ali do rosto, a gente vem dando uma iluminadinha aqui no centro do lábio, pra dar uma aumentada no lábio, um pouquinho aqui no queixo, dá pra colocar um pouquinho no centro do nariz, bem pouquinho. Eu não vou mostrar o contorno do nariz hoje, porque eu acho que tem que ter um vídeo separado só pra isso, que é uma coisa que tem que ter muito detalhe pra ele ficar bonito e não ficar parecendo que tu fez contorno, ou ficar com um tom errado, ou ficar com o iluminador muito forte. O nariz ele tem que ser uma coisa mais sutil e um dia eu vou separar um vídeo pra fazer só isso pra vocês. Aí eu fiz todo o passo a passo, tá? A gente fez toda a parte dos corretivos, colocamos os pós em cima, só intensificando mais o contorno, colocando um pouco de blush, iluminador. E agora a gente precisa vir com o pó pra selar essa parte que não ficou selada ainda. Eu vou usar o pó da Catherine Hill, que ele é um pó mais fininho, ele é um pó translúcido rosado. Eu não gosto dos translúcidos brancos, porque eu acho que eles estouram em foto. E uma coisa que vocês têm que cuidar, é uma dica bem importante. Tu tem um tom de pele amarelado, usou base amarela, usou corretivo amarelo e vai usar um pó amarelo, vai ficar muito amarelo, tá? Vocês têm que medir. Coloquei base amarela, eu vou usar um pó um pouquinho mais rosado, pra não ficar tão intenso. Tudo que tu coloca somando tons vai ficar mais forte no final. Então eu vou usar um pó um pouquinho mais rosado, pra quebrar um pouco esse amarelão do rosto e selar bem essas partes que ainda estão molhadas, tá? Aí a gente vira assim, um pouco de pó na tampa. E primeiro eu vou aplicar o pó nas regiões que eu não passei nada. É bastante pó. Vocês podem aplicar o pó com a esponja também e depois vir com um pincel grande varrendo. Eu já tô aplicando direto com ele e já vou esfumando. Na região debaixo dos olhos aqui, antes de passar o pó, vocês deem uma olhada pra ver se não marcou a linha ali embaixo. Se marcou, venham com a esponjinha pra desmarcar com umas batidinhas. E daí sim selar essa pele. Dá pra selar tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Eu vou selar com o pincel, tá? Se for selar com a esponjinha, eu indico esse tipo aqui, ó. Ela eu chamo de queijinho. Ela vem partida, e daí, pra uso individual, dura bastante. Dá pra usar aqui e ali embaixo, tá? Ou um pincel mais durinho assim, independente do tamanho, mas que encaixe bem na região dos olhos ali embaixo. E daí faz assim e sela. Se não selar isso aqui, gente, não tem olho que dure. Porque é isso aqui que faz o lápis não escorrer, a sombra não borrar.
Se cair sombra nessa região, não vai sujar. Então é por isso que tem que selar bem. Aí depois de selar bem a pele, eu vou intensificar um pouquinho mais do iluminador. Já estava embaixo. Mas porque iluminador é vida. Vou dar uma escurecidinha na região do meu nariz também agora com um pouquinho de bronzer. Não vou fazer o contorno do nariz como eu faço sempre, mas só de dar uma escurecidinha nele já dá uma leve afinada. Na pontinha aqui pra ele subir e um pouquinho nas laterais pra dar uma leve afinadinha. Selei toda a pele, agora tô pura e pó. Daí a gente vai passar o Fix pra tirar esse aspecto de pó e pra devolver o aspecto de pele mais saudável, enfim, e pra fazer durar essa maquiagem mais uma vez, tá? Então vamos lá. E daí não economizem no Fix nessa hora, porque daí tem que umedecer bem essa pele. Vocês têm que cuidar pra não sorrir, porque quando sorrir e a pele tá com o Fix, ela vai marcar as linhas de expressões. Então tem que ficar bem plena, paradinha, passar. Vou falar um pouquinho dos pincéis que eu usei, porque eu acho que eu acabei não falando no decorrer do vídeo. E eu vou mostrar o passo a passo, tá? O primeiro pincel que eu usei, ele não tem marca, mas ele é um kabuki. Ele vem um kit que vem com o pincel decorretivo junto. As duas versões, o maiorzinho e o decorretivo. Eu usei esse aqui pra esfumar, pra passar a base e depois pra esfumar o contorno, que eu passei em creme, que foi os corretivos. E esse menorzinho aqui eu usei pra área dos olhos e depois eu usei pra aplicar só o corretivo escuro. E não usei mais, tá? Então foi só pra isso. Esse maior acabou sendo o meu coringa, que eu usei pra quase todos os passo a passo. Esses dois aqui foram os primeiros. Quando eu fui pra parte de selar a pele com o bronzer, com o blush, com o iluminador, eu usei esses aqui, que também não tem marca. Eu não sou muito fã de marca de pincel, tá? Então eu usei esses aqui, ó, que são um mais chanfradinho, esse aqui foi pra contorno e esse aqui foi pro blush. Eu gosto de aplicar esse aqui pro contorno porque ele pega bem a diagonal do rosto, ó. Lembrando de sempre começar na raiz do cabelo, puxando o bronzer pra cá, nunca daqui pra lá, porque isso faz marcar aqui, ó, e depois nunca mais desmarca, tá? Sempre começa na raiz do cabelo, traz movimento redondinho esfumando. Se tem problema de mão pesada, pega mais na ponta do pincel pra fazer isso, porque o peso da mão vai diminuir um monte. Um mais redondinho pro blush, lembrando que contorno não é na linha da boca, é um pouquinho acima. O blush é na maçã do rosto, mais ou menos aqui assim, que eu passei um blush com o iluminador junto. Daí faz um pouquinho assim, ó, pra pele ficar mais lisinha. Esfuma redondinho e puxa junto com o bronzer. Nesse movimento assim, ó. Depois a gente foi pro pincel de iluminar, que eu uso também, um sem marca. Que ele é um pincel menor, mais gordinho assim, e alto. Que eu também pego mais na ponta do pincel, redondinho, acima do ossinho. Então, bronzer, contorno, blush na região da maçã e iluminador no ossinho. Isso é muito importante. Aí, depois disso, eu usei o pincel de pó, que é um pincel grandão, fofão assim, que vocês vão aplicar o pó nas regiões que não foi nada disso que eu tava falando antes, para fazer essa pele selar. Muito importante selar a região debaixo dos olhos, por causa da maquiagem dos olhos, que se tu passar um lápis embaixo, uma sombrinha, não vai borrar, que daí vai estar selado. Se isso aqui ficar molhado, depois no rio, alguma coisa assim, cair, vai começar a ficar escuro a região de baixo aqui, escuro, 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 e é porque não foi bem selado, tá? Caso não queiram um pincel, dá pra usar uma esponjinha queijinho, assim, pra dar uma seladinha aqui embaixo, nessa região aqui. E essas esponjas fofonas, assim, que são ideais pra fazer a base aderir melhor na pele, dar um acabamento, esfumar corretivo e tudo mais. Essa aqui, se eu não me engano, foi na Coprobel que a gente comprou. Tem na Renner, tem na Riachuelo, tem em qualquer lojinha de biju.
E tem também no Mercado Livre, que foi a última encomenda que a gente fez. A gente pediu, se eu não me engano... Ai, não quero mentir pra vocês, mas tem umas 50 esponjinhas por um valor bem mais acessível. Eu sei que cada esponjinha vai sair em torno de R$3. A gente pediu, tá pra chegar essa semana. Se forem boas, eu vou contar aqui pra vocês. Aqui não, vou contar lá no Instagram. Daí eu vou colocar lá, criar um post ou contar nos stories, e falar sobre elas, se foi tudo ok, como é que chegou, porque vale a pena, principalmente para quem é profissional. Para uso individual, uma dessas a gente lava e essa aqui eu uso só pra mim, tá? Eu guardo ela só pra mim. E daí eu lavei ela uma vez já e uso de novo. Se quiser dá pra usar ela um pouquinho úmida, não tem problema, ela até vai aderir melhor na pele. Quando a gente der a batidinha com ela úmida, a base fica melhor até. E eu acho que é isso, gente. Qualquer coisa, se eu esqueci de falar no vídeo, vocês me cobrem pra eu corrigir. E qualquer dúvida que tenham, que ficou, me perguntem. Ou aqui nos comentários do YouTube, ou lá no Insta, que sempre que dá eu respondo, eu não deixo ninguém sem resposta. Eu adoro ajudar vocês. E é isso aí. O vídeo da semana que vem vai ser o esfumado nos olhos, tá? Que foi o que ficou quase empatado com o pedido de pele que eu tenho recebido. Daí eu fiz uma enquete lá nos stories e o pessoal acabou escolhendo a pele. Mas eu deixei pra semana que vem fazer o esfumadinho dos olhos. Eu espero que vocês gostem do próximo e que tenham gostado desse também. Beijos, até mais!